Olá galera, meu nome é Alan, sou do canal Cyberlab e hoje nós vamos ensinar como você pode instalar Flarum. Se eu falei certo, Flarum. Então, há um tempo atrás eu comecei a procurar algumas opções de como construir um website. Utilizando o Oracle Cloud, eu fiz a instalação do WordPress e através do WordPress tem um aplicativo ou um add-on do WordPress que você tem a possibilidade de você instalar um fórum no seu WordPress. Porém, depois de um tempo eu acabei não gostando muito do jeito que ele me parece. Porque ele é muito simples, é muito complicado, tem que ter todas as aprovações de todos os sites e não foi muito user-friendly, vamos falar assim, né? Então, desse jeito eu comecei a olhar outras opções de fóruns ou outras opções de dispositivos que eu poderia instalar e gerenciar meu fórum desse jeito. Então, olhando para algumas opções, eu não sei se essa vai ser a melhor opção ainda, mas essa é uma das opções, seria o Flarum. Como o logo se fala, fórum made simples. Então, simplesmente é um fórum fácil, mais dinâmico. Então, por isso eu decidi mostrar como fazer essa instalação. Nesse caso, eu vou fazer a instalação em uma máquina virtual na minha casa. Porém, você sempre tem essa possibilidade de fazer a instalação no Oracle Cloud ou qualquer VPS. Porém, você vai ter que ter o Docker. Não necessariamente é necessário ter o Portrait nessa instalação, mas o Docker é muito recomendado. Se você gostou dessa ideia e quer aprender um pouco mais sobre isso, nós vamos ensinar nesse vídeo. Mas antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e vamos ver como que eu faço isso. Então, se você acompanha meus vídeos, você vai saber exatamente como que eu vou começar esse vídeo. Se você pensou que eu vou entrar no site do aplicativo, você pensou correto. Então nós vamos entrar inicialmente no site do Flarum, onde eu vou mostrar um pouco mais sobre esse aplicativo e como que ele funciona. Após isso, nós vamos ir para começar a fazer a instalação. Então aqui nesse site você tem a opção de testar ele antes de você decidir instalar, pelo menos para você saber se você gosta ou não gosta, se vale a pena ou não vale a pena no teu caso. Então, dele aparece como que é o aplicativo. Você tem a possibilidade de colocar todas as discussões aqui, então como seria o suporte, feedback, extension, dev e assim por diante. Além do mais, aqui seria todos os tópicos. Dele fala que é flexible, elegante, mobile first, então ele vai funcionar para mobile, vai ser rápido e lightweight. Além do mais, ele é seguro e trust. Uma coisa que eu achei interessante é a possibilidade de fazer instalação com o português Brasil. Não todos os fóruns têm essa possibilidade. Olhando aqui, você tem como instalar. Eu não tenho certeza como fazer isso, porém você tem essa possibilidade, é só se pesquisar um pouco mais. Se por acaso o pessoal gostar e quiser saber, eu vou tentar montar um próximo vídeo, mas nessa etapa eu só vou mostrar como fazer essa instalação. Além do mais, ele tem várias diferentes páginas que você pode, alguns showcases que ele mostra, e é isso aí. Não tem mais nada que nós podemos ver aqui, então nós vamos subir e nós vamos clicar no Try It Out. Agora ele vai te dar a opção de você testar. Ele fala que como usuário, vai ser o usuário administrador e a senha password. Então nós podemos clicar Try It. Então agora já começou, tem alguns geral, vídeos, fotos e something. E a gente pode mudar o layout, all discussions, e nós podemos mudar o layout. Você lembra aquelas tags que apareceu antes? Então estão as aqui do lado, além do mais você pode fazer várias discussões. E tem aqui ó, 2.3 mil, e não sei o que significa isso. Mas você pode ver qual que é a posição, quando que foi feito, você pode ir mudando os dias, você sabe que foi tudo feito em janeiro, monte de post, e você pode fazer o login, ou você pode criar o teu usuário para responder. Nós podemos voltar aqui, aqui nós temos o que mais? Nós podemos colocar algumas descrições, learn more, simplesmente fazer um fórum mais intuitivo e mais fácil de lidar. Essa que seria a ideia. Não sei se essa seria a melhor opção de fórum, mas eu gostei muito bem dessa visual e de como ele parece. Gostaria que vocês dessem a sua opinião, se vocês gostaram também. E se vocês gostaram, eu vou tentar mudar para esse formato no meu site. Por que eu falo isso? Você lembra que eu tinha comentado sobre o meu site? Eu abro aqui meu site, venho aqui na opção de fórum. E aqui na opção de fórum, ele tem alguns comentários que foram feitos, só que não é muito intuitivo. Então você vem aqui e daí o visual dele não é aquelas coisas. Talvez esse visual seja um pouco mais fácil, muito mais claro de criar outras páginas. Mas mesmo assim, agora nós vamos começar as etapas de instalação. Primeira coisa que nós vamos ter que fazer, nós vamos ter que ter uma máquina. Essa máquina tem que ter instalado o Linux. Eu estou usando o OpenMediaVault 5, porém você pode instalar diretamente no Ubuntu, não vai ter problema nenhum.
E a imagem que nós vamos fazer a instalação é essa aqui. Então nós estamos usando o Docker Flarum. E nós vamos ver aqui o que ele fala. Ele tem a versão estável. Ele funciona com Linux em 386, AMD 64, ARM V6, V7 e ARM 64. Se eu não estou enganado, ARM 64 vai ser a mesma arquitetura que o Oracle Cloud tem na questão do processador ARM. Então, possivelmente ele vai instalar perfeitamente. Eu não testei ainda, mas não acredito que seja nenhum problema com isso. Então, nós vamos vir aqui, ele fala sobre os volumes. Então, vai ter um volume App Extension, App Public, App Storage e Forum. Então, vai ser todas essas extensões, o que ele tem nisso aqui. Dele dá uma comentada sobre o URL e todas as variáveis do environmental. Nós não vamos se preocupar agora nessa etapa a explicar, mas quando eu vou mostrando a explicação da instalação, eu vou explicar o que você precisa modificar, o que é importante fazer isso. Agora nós vamos descer mais um pouco e daí ele fala que tem a opção de fazer o download ou você pode fazer o download manual. Nós não vamos fazer isso, porque nós vamos rodar através do Docker Compose. No Docker Compose você vai ter que criar 2 programas. Basicamente você vai ter que criar esse aqui, na qual ele vai fazer a instalação do aplicativo e do database. Porém, isso não está completo. Você vai ter que criar um arquivo chamado Forum Environmental, ou env. Nesse Forum Environmental, você vai colocar algumas informações importantes para você, tais como o fórum, o URL, então onde que seria o site desse fórum. Além do mais, as configurações do Mariana Database e as configurações do seu fórum como administradores. Tendo isso aqui, daí que você vai poder rodar aqui. O que ele fala que é indicado se você primeiro rodar o Mariana Database, que seria o database. Depois que estiver rodando o database e tudo estiver funcionando do modo esperado, daí é interessante você ir para o Flarum. Ok, tendo isso em mente, então agora nós vamos abrir o nosso PUT para fazer a nossa instalação. Aqui no nosso PUT, a primeira coisa que nós vamos ter que fazer vai ser entrar nesse local. Então nós vamos ter que colocar cd/mnt/docker/Florum. Se você não tem esse local, então você vai ter que colocar inicialmente mkdir para você criar esse local e depois você vai poder entrar. Mesmo assim, eu já estou nesse local, então o que nós vamos ter que fazer? Eu já instalei inicialmente, mas primeira coisa que nós vamos ter que fazer, nós vamos colocar esse comando nano e daí flarum.env e daí eu vou rodar isso. Uma vez que eu rodar isso, agora nós podemos reduzir essa página e nós vamos copiar essa primeira informação. Essa informação que seria do Flarum. Se você não tem certeza do caminho, então nós vamos usar esse caminho. Se por acaso você não quiser usar esse caminho, quiser direcionar através de uma pasta no seu Share Folders, então você vai ter que mudar essa configuração e depois vai ter que mudar essas configurações para ser o caminho. No meu caso, não vou mudar nada, por causa que essa mesma instalação posteriormente vai ser instalado no meu Oracle Cloud, então eu vou usar esse mesmo caminho. Isso é bom porque se você não estiver usando OpenMediaVault e estiver usando o Ubuntu, basicamente, vai ser muito mais fácil para você. Mesmo assim, nós vamos copiar aqui e vamos colar aqui no nosso Nano. Aqui nós vamos ter que modificar algumas coisas. Primeiro, nós vamos colocar o nosso site. Então vai ser forum.sauberlab.com. As informações do nome e do usuário eu vou deixar exatamente o mesmo, não tem a necessidade de modificar. Porém, eu vou trocar a minha senha. A porta que eu vou deixar exatamente a mesma. Se por acaso você já tem outro aplicativo que está usando Mariana, daí você vai ter que mudar uma porta 3305, 04 e assim por diante. Além do mais, nós vamos criar o nosso usuário do administrador, que vai ser Sauberlab, nossa senha, nossa e-mail e nosso título do site. Vai ser Sauberlab, coloquei o mesmo. Eu poderia colocar com letras maiúsculas, poderia colocar do jeito que eu quiser. Coloca uma senha forte. Caso contrário, algumas pessoas podem tentar acessar esse site e podem tentar descobrir tua senha. Se você colocar 1, 2, 3 teste, pode ser que eles acertem, né? Então, feito isso, nós vamos dar Ctrl X e agora nós vamos entrar no nosso próxima configuração. Próxima configuração, nós vamos ter que configurar o dockercompose.yml. Então vai ser nano dockercompose YML e nós vamos entrar nele. Aqui essas informações foram exatamente as mesmas que eu copiei aqui. Então basicamente eu copiei, vim aqui e colei. Eu só modifiquei algumas coisas. Eu vim aqui mais para baixo e eu modifiquei a minha porta. Então eu não deixei mais a porta 80, eu deixei a porta 86. Eu poderia ter deixado a porta 8888, mas eu não quis, eu deixei a 86 só porque é mais fácil para mim. Além do mais, as configurações volumes eu deixei exatamente os mesmos. Lembrando, seu environmental tem que ser na mesma localização que você deixou. Então, se por acaso se mudou, você vai ter que mudar o seu environmental e vai ter que mudar seus volumes de acordo com a sua necessidade. Se esse arquivo environmental for instalado em outro local, lembre que você precisa atualizar, caso contrário, ele não vai achar onde você configurou ele e não vai ter aquelas informações de usuário, senha e assim por diante.
Então nós vamos descendo, aqui vai ser Mariana Database, onde vai ser o nosso database, que ele vai olhar, e daqui vai ser a instalação do Mariana Database. Se a gente descer, lembrando, essa senha do database tem que ser exatamente a mesma que você usou quando você criou o seu environmental. Caso contrário, ele não vai localizar e não vai conseguir acessar o database. Tendo isso em mente, tendo todas as informações corretas e todos os volumes de acordo com a necessidade, nós vamos colocar Ctrl X. Tendo isso, agora nós podemos começar a fazer a instalação dos nossos aplicativos. O primeiro aplicativo que nós vamos ter que instalar vai ser o Mariana Database, então nós vamos rodar ele, Docker Compose up espaço /d Mariana Database, e nós vamos rodar ele. Ele vai dar alguns minutinhos até ele fazer a instalação e rodar. Uma vez que ele apareceu done, daí sim que você vai poder rodar o segundo aplicativo, Flarum. Então nós vamos vir aqui e vamos rodar agora o aplicativo Flarum. No meu caso, já tinha instalado a primeira vez, então foi super rápido e ele terminou nossa instalação. Agora nós precisamos configurar o nosso Proxy Manager para que nós tenhamos acesso externo nesse site. Porque nós colocamos aquele site forum.sauberlab.com, então nós temos que configurar o Proxy Manager para ser o mesmo site. Então vou minimizar ele e vou abrir o meu Proxy Manager. Só lembrando, você vai perguntar, Alan, se já tem instalado? Sim, já tem instalado. Se eu abrir aqui o meu Portrait e atualizar essa página por causa que eu instalei mais aplicativos, eu tenho o NGX Proxy Manager e eu tenho o meu Farum e o Database. Então nós temos todos os meus aplicativos aqui. Nós vamos voltar aqui e vamos criar o nosso site. Se você olhar aqui, forum.sauberlab.com, se eu entrar em editar, eu utilizei esse IP e minha porta 86, exatamente a mesma que eu configurei. E se eu vim aqui, eu ativei todos eles. Você vai me perguntar, Alan, você está usando o mesmo certificado SSL? Sim, estou usando o mesmo certificado, por causa que eu não quis fazer um outro certificado. Você pode requisitar um novo certificado e fazer tudo isso, ou você pode escolher outro certificado que já tem, se não for problema nenhum para você. Então eu simplesmente escolhi esse segundo certificado só porque é mais fácil. Tendo isso, então eu posso vir aqui salvar. Nós podemos abrir o nosso fórum. Abrindo nosso fórum, nós já temos acesso a essa página. Lembrando, se por acaso você deixou acesso externo, qualquer pessoa que tem acesso a esse site vai poder ver os fóruns e as informações. Então você não faz o lock para o primeiro acesso, você vai fazer o lock para comunicar ou mandar mensagem. Então se eu vim aqui e dar replay, ele vai pedir para você fazer o login. Caso contrário, você consegue simplesmente ver o que eu postei, home, eu estava fazendo alguns testes aqui no meu site. Se eu vim aqui home, throw, e eu posso criar outras discussões, só como administrador. Então se eu fazer o login agora, vou colocar o meu e-mail que eu defini, user Sauberlab, vou colocar a minha senha que eu defini e vou apertar seguir. Então agora nós estamos como administradores e agora nós podemos configurar algumas coisas a mais. O que nós podemos? Nós podemos começar uma nova discussão, decidir qual que é o tag que eu quero, então eu quero que vai para home, 1, 2, 3, só fazendo uns testes, né? Além do mais, nós podemos vir aqui e nós criamos nosso usuário, nós vamos entrar em profile, nós podemos ver algumas informações que estão aqui, quantos posts, quantas discussões, quantas vezes foi mencionado meu nome. Se a gente vir aqui em administration, nós temos um overview geral do que tem. Então aqui nós podemos ver o nosso dashboard, e significa que dia 12 eu estava fazendo alguns testes e ele tem um usuário, 2 discussões, 2 posts. Nós podemos ver na questão de básicos, o que nós temos aqui, questão de e-mails, como que ele vai fazer o reply. Se você quiser configurar para que você seja notificado, esteja qualquer coisa, nós vamos ter que configurar com mail, o log, o STM e assim por diante, colocar todas as informações. Permissões, você pode definir o tipo de permissões que você quer. Então, para procurar usuário, vai ser qualquer usuário que tem. Para fazer configurações, para fazer isso e aquilo, tem que ser algumas permissões. Aparência, você pode trocar as cores, se você não está feliz com essas cores. Além do mais, você pode colocar um logo, ou pode colocar algumas informações. User, aqui só tem um usuário registrado, mas se por acaso tivesse mais usuários, ele aparecer aqui, e daqui você pode ver qual tipo de usuário. No meu caso, eu sou como administrador por causa que eu criei e configurei isso, porém outros que vão ser criados vão ser só usuários, não vão ter o mesmo poder de comando. Vamos vir aqui Approval, se você quiser definir que você quer aprovar, ou se não vai ser todas discussões, só vai aparecer lá automaticamente. E assim por diante, você pode dar uma olhada em todos os mencionamentos, subscrições, targets e assim por diante. Como eu falei, no site ele comenta que você poderia instalar a versão em português. Eu não tentei fazer isso, por isso não posso mostrar nesse vídeo. Mas lembre que ele comenta que você pode fazer essa instalação. Então eu acredito que esse site pode ser convertido diretamente para português. Então galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E eu, como comentei anteriormente, espero que vocês tenham sua opinião sobre esse Flarum. Se vocês realmente gostarem, acharem interessante, eu vou tentar trocar lá no meu site.
e desse jeito vocês começam a usar esse aplicativo e ver como que vai funcionar. Espero que ele não quebre simplesmente, mas nós vamos fazer esse teste. Se vocês gostaram desse vídeo, então não se esqueça de deixar seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito e te vejo na próxima. Tchau!